Bom dia, pessoal. Tudo Bom bem? Oi, dia, Thaís. Gustavo. Joia? Bom dia, pessoal. Thaís, eu vou fixar o tema aqui antes da gente iniciar a live, tá? Enquanto isso, a gente Certinho. vai dando bom dia pro pessoal que vai entrando aí. Por enquanto, Tá tá a bom. Rosiane. Tudo bem, Rosiane? Desafio, advocacia em início de carreira. Bom, coloquei o tema aí, tá? Vou fixar o tema para a gente, né, para todo mundo que entrar aí ter acesso ao conteúdo que iremos conversar hoje. Mas antes disso, está tudo bem, ô Thaís? Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Gustavo, hoje é meu aniversário. Sério? Nossa, olha só, Gravando parabéns. essa live como presente aí. Você não foi me Obrigada. avisar ontem e eu Eu confesso não que eu queria, não, queria não, fazer não essa sabia. surpresa. Pois é, parabéns, viu? Tudo de bom, muita paz, saúde e que você continue sendo essa pessoa, gente boa e maravilhosa, tá bom? Obrigada, Gustavo. Não vou nem perguntar quantos anos, porque as mulheres não gostam, né, de falar a idade, mas assim, Mas tá novo ainda, aí a gente fala, não tem problema. Fazendo 22 aninhos, Gustavo. 22, olha aí, então tá bem nova mesmo, né? E tá formando, né, tá aí, já tá no último período, né? Sim, já. Terminando esse ano. Eu me formei com 24 anos. Teve um ano aí que eu dei uma enrolada aí em um curso que eu não gostei e acabei Aham. mudando de área. Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas no início eu achei que eu era da área rural, porque eu gosto muito de fazenda, só que aí eu comecei um curso e não gostei e acabei Você indo fez de para o direito. agronomia? Não foi zootecnia. Fiz um ano de zootecnia. Nossa, tudo assim, né? Ligado ao Isso, tudo a direito. ver, né? Um cara Total. super focado, né? Que já sabia o que queria depois do ensino médio. Sim. Ó, e Mas isso é aí tô normal. mas Até no nosso grupo, assim, eu acho que eu sou a mais nova mesmo. O pessoal é, já é mais. Uhum. tem gente que entra até no terceiro ano, né? Não espera nem acabar o terceiro ano para começar. Sim, tem mesmo. O meu é porque eu terminei e já entrei na faculdade. Entendi. Bom, Thaís, vamos dar início à live então. Mais uma vez, obrigado. Eu e a Thaís estamos tentando manter essa constância aqui toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. A gente não sabe se vai manter esse horário, porque a gente tem que achar um horário que o público consiga acompanhar essas lives, né? Então, 10 horas é no meio da manhã, mas eu, particularmente, quando eu estou trabalhando e vejo alguma live interessante, eu coloco ali um foninho para escutar a live e continuo trabalhando. Eu costumo fazer isso. Sim. Mas, enfim, Thaís, hoje o tema, né, foi até suscitado por mim, né? Então, assim, a gente vai falar hoje sobre os desafios da advocacia em início de carreira. E quando eu falo em início de carreira, é aquela pessoa que se formou, dependente da idade que ela se formou, e foi aprovada no exame de ordem, tá? Então, eu não estou conversando aqui com as pessoas que ainda não passaram no exame de ordem, né? Porque essas talvez querem advogar, porém ainda não têm, né, Tem. a habilitação para isso, né, a carteira para isso. Mas Sim. talvez essas pessoas, né, assistindo essa live, eles vão ter noção também das dificuldades que a gente passa nesse início de carreira, né, quando a gente começa a praticar a advocacia. O meu amigo Allan Kardec, beleza, Allan? Quanto tempo? Então, Thaís, que eu tenho a dizer aqui? Vamos falar sobre o primeiro ponto, né? Sobre começar. Pegou a carteira ali, né? A famosa rosinha, o povo chama ela de O que vermelhinha, fazer? mas eu acho que ela é da cor rosa, né? Eu acho, não tenho certeza. E, e quando a gente pega essa carteira, a gente se sente até um pouco, vamos dizer assim, poderoso, né? Fala assim, agora eu sou advogado, né? Mas não é Sim. aquele
poder que a gente sente que a gente já vai ganhar alguma coisa no mês seguinte. Então, a A primeira gente vai no dificuldade, ânimo, assim. o ânimo é assim, passei. E o desânimo é tipo assim, e agora, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. E agora, como que eu vou ganhar dinheiro com essa carteira? Então, assim, eu acho que você que está aí no 10º período sabe da dificuldade que é para passar no exame de ordem. E depois que a gente passa, eu acho que é uma dificuldade diferente, né? Uma dificuldade que a gente começa a pensar, e agora? Eu vou advogar como empregado, como advogado de empresa, como advogado de em qual área? Eu vou pegar todos os tipos de ações ou eu vou especializar em uma? Será que eu Vai para vou advocacia conseguir pública, né? advocacia pública, que tem essas opções também? Tem muitos editais que trazem essas oportunidades para a gente, né, para trabalhar como advogado público e que a gente não fique impedido de advogar também, geralmente, só contra aquele órgão que a gente trabalha. Então, Sim. assim, é uma boa opção também, só que aí vai depender de outras provas. E aí começa aquela dificuldade básica, né? Quando a pessoa não tem clientes, eu vou ser bem sincero, Thaís, o desespero começa geralmente até assim as pessoas a procurarem um primeiro emprego, viu? Porque Sim. eu vejo que na prática é difícil a gente começar assim já como autônomo, a não ser que essa pessoa já tenha aí um histórico em algum escritório que ele vinha trabalhando ali como estagiário e que ali ele conseguiu já bastante network para começar a ter os primeiros clientes. Mas quem nunca Sim. fez isso e, por exemplo, estudou sem nunca ter feito um estágio ou nunca ter tido essa noção com a advocacia, eu acho que ele vai ter uma dificuldade muito grande na prática. Porque pensa comigo, Thaís, o curso de direito, ele é feito só para pessoas que queiram advogar? Isso é uma pergunta Não, que eu estou fazendo. Não. Então, é assim, bem amplo. num universo lá de 40, 50 alunos, se você fizer uma pergunta como professor em sala de aula, vai ter gente lá querendo concurso, querendo advogar, tem gente que está lá só pela experiência do curso. Sim. Então, partindo dessa premissa aí, a gente já consegue concluir que a faculdade não te ensina a advogar. Ou eu estou mentindo, Thais? Não, tá certo. Eu, a gente estava falando na outra live também, a faculdade ensina coisa básica. Protocolar uma peça, por exemplo, que você vai fazer advocacias aí todos os dias, e você não sabe fazer por conta da faculdade, né? Você aprende isso na prática, de um estágio ou de enfim, de uma outra função que você vai fazer. Mas a faculdade For- mesmo não te ensina. Fora as aulas de prática, né? Por exemplo, eu sou professor de prática. E aí, quando eu passo uma atividade lá, por exemplo, eu ensino a fazer uma petição inicial, contestação, impugnação, participar de audiência, recurso e tal. Mas, por exemplo, não dá para eu dar aquele feedback 100% para cada aluno, de corrigir ali os detalhes e tal, ou então, né, de passar mais de duas peças de cada ato ali para a pessoa aprender. E eu sou Sim, bem claro nas aulas que ali o aluno não está apto ainda a falar assim, eu sei tudo sobre, por exemplo, a matéria que eu leciono, que é prática trabalhista, entendeu? Para a pessoa abrir os olhos e estudar mais. sim, Porque com isso vai certeza. muito de cada aluno também, né, Thais? Por exemplo, você está no 10º período. Se você chegar à conclusão que quer advogar, eu acho que você, por exemplo, poderia ir em busca desses conhecimentos, né? Como você já fez, indo em busca de Sim. estágio, de tentar aprender, praticar, para quando, por exemplo, pegar a famosa carteirinha da OAB, não ficar tão perdida, né? Exatamente. Nossa, a prática, Gustavo, faz a diferença na vida da gente, porque é onde você vai aprender mesmo o dia a dia, a rotina, coisas assim, que a faculdade, até na prática mesmo. Você pode aprender a fazer uma peça muito bem na prática, mas ainda não é só isso a advocacia, né? Ela vai muito mais além disso. Você tem que saber chegar no fórum e pedir uma coisa, você tem que saber protocolar a peça, você tem que saber chegar na audiência e fazer uma audiência bem. E até essa questão do nervosismo, né, de quem está começando agora, de ter que ir numa audiência, conversar com um juiz, pensa, isso é de outro mundo para um estudante de direito, porque ele nunca vivenciou isso antes. Bacana, bacana. Então, assim, pessoal, sobre o primeiro ponto da live, que iniciar é fundamental, mas eu acho que
você que está começando agora já tem que ter um foco. Se você vai ficar focado em advocacia pública, privada, e se você vai se especializar. Porque uma coisa eu tenho certeza, ô, Thaís, a pessoa que não tem foco, que não sabe em qual área vai se especializar, não entendeu ainda por que que ela existe na nossa sociedade, por exemplo, ela vai ser boa em quê? Né? Eu nasci para fazer o quê? Para resolver que tipo de ação? Essa pessoa vai ter uma dificuldade maior do que as pessoas que têm esse foco que eu estou dizendo. Porque Uhum. eu não sei se você concorda comigo, mas na minha percepção, a pessoa que é um, entre aspas, clínico geral, uma pessoa que não se especializa, ela não costuma ser boa em tudo que ela faz. Ela é, de uma certa forma, mediana ali. Ela consegue resolver, mas não vai ter aquela aptidão técnica de que Sim. alguém que faz uma especialização tem, certo? Ou então de uma pessoa que trabalha só com aquilo todos os dias tem. Eu acho bem difícil isso acontecer. Ainda É, eu mais falando concordo. de direito, né, Thaís? Que muda tanta coisa, é tanta mudança na legislação, na jurisprudência, nas súmulas, nas E são OJs. tantas áreas e tão diferentes, às vezes, umas das outras, né? Se a gente pensar aí, consumidor, trabalhista, o civil, penal, ambiental, né? Agrário, a gente vai para uns lados, assim, que muitas vezes é muito oposto um do outro. Então, acho que a especialização nisso aí te ajuda bastante, até para você agregar valor no que você faz, né? No seu serviço. Sim. E na hora de escolher a especialização, Thaís, eu costumo falar o seguinte, que a pessoa tem que observar a área que ela gosta e também o mercado de trabalho, o mercado que a advocacia está carente. Porque se tem uma coisa que o Brasil não está carente hoje é com o número de advogados, né? A gente baixou aqui uma informação aqui que até 2023 nós teremos mais de 2 milhões de advogados no Brasil. Então, ó, Thaís, eu já estou sentindo isso na pele com relação com a alta concorrência, né? Por exemplo, é difícil a gente encontrar uma família hoje que não tem alguém dentro da família que é advogado ou que já não tem um advogado que tem um advogado de confiança. Então, Sim, assim, é muito difícil. E quando isso acontece, dificilmente essas pessoas nos contratam, porque né, já tem um advogado ali na família, já tem alguém que a pessoa confia ali, então a gente se sim, torna uma segunda opção. E aí a gente serve apenas como um parâmetro de orçamento. É o que mais acontece. Ah, me mostra quanto aí exatamente. que você vai cobrar, só para eu passar para o meu advogado que já está aqui na família, cobrar às vezes um pouco menos, e aí a gente vai contratar ele. Não fala isso de forma direta, mas eu Mas é sinto isso. que isso acontece, entendeu? Então, com essa concorrência que a gente tem hoje, a gente até colocou ali, né? Se a gente for advogar de verdade, entrar no mercado, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é como nós seremos diferentes de todos esses advogados, né? Porque, assim, uma coisa eu tenho certeza, se você não tiver um diferencial hoje para entrar no mercado de trabalho, que no início é quase impossível, né? Já que ainda não deu tempo de fazer uma especialização, ainda não deu tempo de mostrar o seu valor, né? Sim, Então é uma dificuldade maior no início. Só que o que eu gosto de dizer que em cada cliente que esse advogado que está começando vai ter ali, ele tem que já começar dali mostrar o diferencial dele. Eu acho o sim. nosso serviço muito parecido com assim, eu vou dar um exemplo bem informal aqui, mas falando da advocacia, a gente tem que ser o mais técnico possível e mostrar o nosso valor dentro do processo ali, ou de forma extrajudicial, para resolver o litígio, ou aquela demanda ali que a pessoa não conseguiu resolver. Mas falando de um exemplo mais informal, eu vou falar aqui, equiparando os advogados com garçom. Não tem aquele garçom que te olha na mesa e pergunta se está tudo bem, se está faltando alguma coisa, que dá uma organizada na mesa, que faz uma brincadeira ali legal para você rir um pouco, que às vezes traz um pequeno, talvez, tira gosto sem você ter pedido nada, ou então sei lá, puxa a cadeira para a pessoa sentar. Esse é um garçom diferenciado, diferente daquele que você tem que ficar gritando o cidadão lá de longe para ele conseguir te ver e te servir.
Então, com assim, certeza. trazendo isso para a advocacia, vamos imaginar que você tem seu primeiro cliente. Meu amigo, ele vai ser o cliente da sua vida, o cliente que você tem que tratar igual um rei, né? Trazendo para a advocacia, eu diria que você, em vez dele te ligar, você liga para ele. Em vez dele ir lá no seu escritório, talvez você consiga marcar um cafezinho com ele ali, nem que seja para gastar o único dinheiro que você tem, para ele achar que você já está, né, bem sucedido, Ganhando, ganhando horrores, né? E assim, sim. para essa pessoa se sentir bem, ao ponto de falar assim: nossa, eu nunca tinha sido atendido por um advogado tão educado, tão gente boa, que foi tão atencioso e que fez o serviço que eu precisava. Aí é claro que a demora no serviço muitas vezes vai depender, né, do Poder Judiciário. Isso aí já é algo que não depende só de nós. Mas o atendimento ali, direto, esse sim. Então, esse é um diferencial que eu acho que tem que existir, assim, dentro de cada advogado que vai iniciar essa profissão, tá? Dá um bom dia aqui para a Algum agência. dia. Roque Falcão, tudo bem? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, viu, pessoal, vamos perguntando aí, porque eu e a Thaís, a gente está trazendo algumas considerações que costumam ser mais comum no início de carreira, tá? E aí, Thaís, geralmente esse advogado, como ele não, né, não vai ver que ser um clínico geral não dá muito certo, ele procura uma especialização. E aí, como eu disse, ele tem que observar o nicho de mercado, onde o mercado está carente, né? E o que ele gosta, né? Fazer aquela pergunta interna. Eu nasci para resolver que tipo de problema, para atender que tipo de cliente, porque aí a gente entra naquela questão, né? Se for para trabalhar, tem que ser para trabalhar feliz. Sim. E você vai ficar, assim, dedicado o tempo integral a isso, né, Gustavo? Se você não gostar, você tá lascado. É, tem gente Porque que pergunta assim, qual área que dá dinheiro? Aí eu falo assim, olha, qualquer área, desde que você seja bom, saiba atender os clientes bem e que saiba mostrar, né, o seu valor no futuro para você ser um advogado de renome profissional. Ah, mas uhum, a área penal eu já vi contrato de tantos milhões. Em todas as áreas vai existir ações boas, ações ruins, mas o que eu quero dizer, Thaís, que não adianta, por exemplo, eu, Gustavo, fazer uma especialização em penal só porque eu acho que aquele dinheiro ali vai me trazer bons rendimentos, sendo que eu não vou gostar de atuar na área, entendeu? Eu tenho essa sim. visão comigo. Também acho, Gustavo. É igual eu tô falando, você vai trabalhar com isso o tempo todo. Se você não gostar do que você faz, você não vai fazer um serviço direito. Você não vai gostar, você não vai estar feliz, você não vai ir atrás de cliente, porque você tem que ir atrás, igual você estava falando, você tem que tratar o cliente igual um rei, né? E Aham. se você não fizer isso, se não estiver feliz, você não vai conseguir ir para frente, né? Você vai fazer um serviço mediano aí. E com a margem que a gente estava falando de 2 milhões de advogados até 2023, você não vai se destacar, você não vai ter uma rentabilidade boa. Isso. E eu acho o seguinte, ô Thaís, quem não se destacar vai desistir. Eu fico Uhum. vendo aí muitos advogados que acham que é só pegar a carteirinha e começar, e aí não dá um passo a mais, fica esperando o cliente bater na porta dele, não tem um jogo de cintura ali nas negociações, ele não sabe, às vezes, trabalhar em equipe, ele não tem a visão das oportunidades que aparecem na vida dele, de repente ele deixa passar e não está percebendo isso. E aí o Uhum. dinheiro deixa de entrar, e se essa pessoa não tiver alguém sustentando ele ou ela ali naquele momento, o que ela faz? Desiste. Porque a advocacia no início, Thaís, ela é bem complicada quando a gente está falando assim de um advogado que vai tentar ser autônomo. Porque pensa comigo, ninguém confia no cidadão, né? Porque ele está começando ali agora. Segundo ponto, ele ainda não tem uma especialização e tem vários outros que têm. Geralmente, esse autônomo que está iniciando não tem um escritório ainda, só se ele já tiver já, né, com dinheiro guardado para montar um local bacana para atender, ou então ele vai começar ali numa salinha da OAB, numa salinha Uhum. compartilhada. Às vezes, ó, igual o Daniel trouxe aí para a gente, ele ainda não vai ter aqueles parceiros certos para indicar, porque ele ainda está conhecendo a galera que trabalha na área, está começando a fazer o network dele. Então, meu amigo, é algo muito novo, né? Algo que ele ainda vai aprender na prática se ele não tiver
feito um estágio aí durante o curso, né, de 5 anos que a gente faz, aí, que é o curso de Direito. Então, E tem a assim, questão econômica que você falou, né? Porque quem está começando como autônomo agora, que a gente tinha até comentado já, você tem que ter um dinheiro suficiente que você vai dar conta de se manter ele por uns 2 anos, porque é quando você vai começar a ganhar os frutos das ações que você iniciou lá atrás, né? Então, se você não tiver isso aí em mente, você também tem que pensar exatamente. Eu vejo de isso ser um porque, advogado assim, empregado. e outra coisa, você fica muito vulnerável quando uma pessoa te faz uma proposta, né? Até para acordo, viu, Thaís? Eu lembro que, tipo assim, no início, as pessoas sabem que a gente está começando ali, e às vezes fala, não, você vai cobrar, por exemplo, um divórcio, R$ 4.000, fazer um divórcio litigioso, fulano de tal cobrou 2, fulano de tal cobrou 1.500, e aí você fica olhando aquela concorrência, você sem dinheiro, você fala, nossa, ou eu aceito ou eu morro de fome. Então, Sim, isso que eu chamo de advogado vulnerável. E aí ele esquece todo o juramento que ele fez lá perante a OAB, né, que a gente faz antes de pegar a carteira da OAB, que faz parte do nosso compromisso lá, né, de jurar que vai cumprir o código de ética e tal, nosso estatuto. E a gente faz isso porque se a gente não fizer, a gente acaba morrendo de fome. Mas sim. talvez isso aconteça só nos primeiros casos, só até o advogado pegar uma experiência, sentir a demanda do serviço que ele está atuando, sentir as ações que ele realmente gosta ou não de atuar, porque vai chegando um momento também, Thais, que a gente vai entendendo que se a gente fizer nosso preço, né, em conta demais, já extrapolando aí o mínimo que o código, a tabela da OAB traz, a gente vai ver que não vale a pena. A gente vai se desgastar emocionalmente, vai demandar muito tempo e tal, e de repente aquele dinheiro ali não, você vai ver que não valeu a pena, entendeu? Por mais que você recebeu, no final você fala, nossa, eu estou sendo mal Só dor remunerado de por um cabeça. serviço. Você acaba criando uma dor de cabeça para você, sendo que você poderia ter evitado, entendeu? Falando um não ou mantendo o preço que você acha que é justo. Sim. Inclusive, uma dica que eu vou dar aqui, Thaís, é a seguinte, que eu faço lá no escritório e que para quem está começando aí, eu acho que é importante. Você ser flexível na forma de pagamento e não no seu valor dos honorários. Né? Você que me conhece aí já há algum tempo, a gente lá no escritório a gente mantém o mínimo da OAB praticamente sempre. Às vezes joga um valor até superior ao da tabela da OAB e parcela do jeito que o cliente, né, dá conta de pagar. É claro, em 24 vezes então, nem tanto, né? Mas assim, a gente tenta ser flexível ali de uma forma que o cliente pense assim: eu tenho um compromisso com você e você vai ter um compromisso comigo aqui por muitos anos, né? Porque o processo demora. Igual você disse aí, a gente ajuiza uma ação hoje, dificilmente resolve com menos de 2 anos se não tiver acordo, né? Porque Sim. são muitos recursos, né? O processo demora. Eu tenho um processo aqui, que eu estava olhando ele antes da live aqui, de 2018, que eu não consegui citar o requerido ainda, e que está naquela Ixi. enrolação. O oficial vai lá, o correio já foi lá e não achou, foi de novo e não achou, o oficial não acha ninguém, aí vai tentar citar o cara por hora certa, e de repente a central enrola, e está lá. O processo vai completar 2 anos, e o requerido não foi citado. Então, assim, são dificuldades que a gente pensa assim, nossa senhora, por que está acontecendo comigo, né? Mas não é só com você que está aí assistindo, é com todos os advogados acontece um caso desse. Eu, inclusive, como eu já fui estagiário, né, durante o curso de Direito, praticamente todo, eu fui para a área trabalhista, por exemplo, porque eu senti uma celeridade maior. E eu lembro muito bem, quando eu ia no Fórum Civil, eu não gostava, porque eu já tinha aquela vivência de fora ali, de balcão, de tratamento com servidores, de petição, de protocolo, de carga, coisas que nem existem mais, né? Hoje em dia os processos são todos eletrônicos, mas eu lembro que eu ia lá, eu já falava assim, isso aqui eu não quero para mim, eu vou focar, né, em uma questão, uma área trabalhista, porque quando eu ia na área trabalhista eu já me sentia bem mais à vontade, eu me sentia melhor atendido,
eu sentia que os processos tramitavam mais rápido, e aí eu falei, é essa área que eu quero. Então, isso Uhum. serve até para a gente conseguir se identificar, né, como profissional, né, sobre assim, onde a gente se sente mais à vontade. Eu não sei se você já conseguiu perceber isso, talvez não, porque você já pegou a fase dos processos eletrônicos, né? Hoje a Sim, gente foi. faz mais a ligação, né? Mas quando eu estagiei na procuradoria, lá os processos eram físicos, né? Então, assim, pegava aquele tanto de processo, assim, para olhar tudo, só que a diferença é que a gente não ia atrás, né? Eles chegavam pra gente. Mas era, nossa, sim, gigantes os processos. Eu vou falar uma coisa aqui que parece pré-histórica, mas isso acontecia comigo de 2000 e... Deixa eu ver aqui. De 2000 e... Comecei o curso. 2013 até... Não, desculpa. De 2010 até 2013 aconteceu muito comigo. Olha só, Thaís. Apareceu uma publicação para o advogado, igual aparece para gente aqui hoje. Aí o que eu tinha que fazer? Olha a dificuldade. Eu era estagiário, aí o advogado me entregava a intimação em uma folhinha que eu levava para o fórum, todas as intimações. Aí eu tinha aqui com aquela pastinha para o fórum, ir lá nas varas cíveis, aguardar em uma fila que parecia fila de banco. Meu Aí eu era Deus. atendido. Aí o servidor falava: o que foi, meu filho? Não, teve essa publicação que eu quero tirar cópia dela. Aí o servidor ia em busca do processo, você entregava um extratinho para ele lá que você tinha que tirar no fórum. Aí ele ia atrás do processo. Aí, de repente, ele não encontrava o processo. Aí ele falava assim para você: volta daqui 2 horas que eu vou procurar melhor aqui. E aí, de Tá repente, ele brincando. voltava. E quando ele achava, ele falava assim: tá aqui, doutor. Aí eu lembro que na época não era comum a gente tirar foto com celular, era cópia mesmo. A foto não era Aham. tão legível, tão boa assim, igual é hoje. Aí a gente ia para outra fila da copiadora, tirar a cópia desse processo, para depois pegar a fila de novo para devolver esse bendito processo. E Que isso era horror, apenas Gustavo. um. Aí a gente ia para lá com mais ou menos 10 publicações e ficava o dia inteiro no fórum para conseguir Fazendo voltar cópia. voltar com as cópias que a gente tirou para os advogados manifestarem para a gente voltar com as petições para protocolizar. Então, Nossa. olha que E hoje em dia sofrimento a que a gente gente reclama tinha. quando o PJ é talento. Olha, tá aí, é isso que eu falo, assim, a gente já evoluiu demais de 2010 para cá, sabe? Eu acho que esses sistemas eletrônicos já evoluiu demais. Com essa pandemia, eu acho que vai acabar essa questão de audiências presenciais nos fóruns também, principalmente as iniciais, as de instrução, eu acho que não vai acabar. Mas, assim, o mundo vai mudando. Esse sofrimento que eu disse aqui acontecia comigo, eu acho que com vários outros colegas que têm aí mais de 7 anos de advocacia, e a gente já sente que é um sofrimento que vocês não terão. E aí o principal sofrimento e desafios que vocês terão é realmente de superar essa concorrência, é de ter um diferencial, de ter uma especialização que vai fazer a diferença na sua vida como profissional e para o seu cliente querer te contratar para você, né, melhorar o seu valor de honorários e ao mesmo tempo ser uma pessoa especialista para resolver aquele tipo de problema, né? Porque a pessoa está confiando ali já em um especialista e não, né, em um clínico geral que apenas tem ali a aprovação na OAB, certo? Não, e aproveitando a deixa que você falou, um dos desafios também que o advogado hoje encontra é justamente esses avanços tecnológicos também, né, Gustavo? Que não é só a questão dos processos, mas são sistemas que você tem que aprender. Você tem um controle, uma organização pessoal também, né? Que outra matéria que a gente não vê em faculdade é gestão, e é muito importante isso, né? É uma dificuldade que a gente tem que enfrentar. O avanço tecnológico também, até com marketing aí, que a gente fala tanto e que hoje é fundamental. Essa questão, Thaís, eu vejo o seguinte: quem não sabe mexer em sistema e tal, tem muitos tutoriais hoje no próprio YouTube, né, que ensina, então já está facilitando um pouco. E a própria, pelo menos aqui em Goiás, a própria OAB,
ela tem pessoas sim. capacitadas para te ensinar ali a fazer um protocolo, a fazer uma manifestação em processo eletrônico, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de Projude, de PJE, daquele outro da Justiça Federal, que eu quase não mexo, mas quando eu mexo lá eu dou uma apanhada. Tem um outro que é do TST, e aí, de repente, em outros estados são outros sistemas. Então, o advogado Sim. ele já tem que formar, já tem que, né, pegar a carteira da OAB sabendo que ele vai enfrentar essa dificuldade. E é claro, por E você falou exemplo, da OAB mesmo, uma vez eu tive que fazer alguma coisa no Projude, não lembro o que que foi, e eu não sabia o que fazer, né? Aí eu liguei, entrei em contato com a OAB e o rapaz me explicou tudo pelo telefone. Então é uma facilidade muito grande que a gente tem. Eu consegui resolver de casa mesmo e ele me ensinando pelo telefone. fora as questões do próprio computador, né? Que aí vem o tal do Java, do Mozilla, do certificado digital que tem que estar instalado. A dica que eu dou é a seguinte: vai na OAB com o computador, deixa ele funcionando e depois não mexe mais, né? E evita de pegar algum vírus para ele não ficar, né, de uma certa forma, dando problema na hora de fazer um protocolo, na hora de fazer uma manifestação importante. Mas isso aí é prática, né, Thaís? Depois que a gente passa a Uhum. mexer todos os dias, aí É, já é muito da melhor, rotina. né, do que passar por todo esse sofrimento que eu já passei, né, de não existir um sistema eletrônico, né? Então, bacana é Sim. que de fato existe. O próprio CNJ, ele tentou, Thais, padronizar isso, mas infelizmente teve resistência de muitos tribunais, tá? Porque os tribunais eles já tinham implantado sistemas, por exemplo, que eles funcionam hoje. Por exemplo, aqui em Goiás, o Uhum. Projude. O Tribunal de Goiás, de Justiça de Goiás, não quis implantar o PJE porque já estava funcionando bem no Projude. E aí acabou que essa padronização ela não foi concluída, mas na nossa Justiça do Trabalho, por exemplo, foi. Então, Aham. assim, a dificuldade que a gente enfrenta aqui em Goiás é a mesma que eu vou enfrentar em Brasília, lá na Bahia, lá no Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, porque o sistema é o mesmo. Então, Sim. eu particularmente acho isso muito bacana. Existir essa padronização para a gente aprender a mexer em um sistema só e evoluir esse sistema, que é o caso do PJE. Por exemplo, Sim. muita gente falou: nossa, que bosta de sistema, porque a gente tinha um muito bom já funcionando aqui. Eu acho que em 2008, 2009. Aí veio o PJE e falou: não, agora é esse sistema. E no início ele dava problema demais, falhava demais, não funcionava, ficava fora do ar, dava uns Aham. erros lá que ninguém entendia. Só que aí, se alguém falar mal do PJE hoje, eu fico bravo. Eu falo, cara, eu trabalho com ele todos os dias. Ele só dá problema quando alguém está atualizando ele. Que é, no Sim. caso, assim, de, né, melhorar o sistema, implantar algo novo. É Aí, igual esses quando dias pra implanta algo trás novo, que é. suspenderam tudo. E por incrível que pareça, até nesse período de suspensão que eles pediram Funciona. no TRT, estava funcionando. Então, a gente achou Hum. que não ia ter como entrar no sistema, estava dando tudo certo. E é muito Sim. mais rápido, né, Thaís? Hoje mesmo eu estava fazendo um relatório aqui dos processos que a gente tem ativo. Você vai até receber no e-mail aí, eu comentando o que é para fazer em cada um. E você, assim, vai entrando ali, vai resolvendo, dá para fazer as petições tudo de forma muito rápida, até sem converter em PDF, se for o caso. Não precisa, eu lembro que também a gente teve uma época no Projude que tinha que imprimir a petição na época que não tinha certificado digital, assinar todas as folhas, assinar no final, digitalizar para depois juntar no sistema. Imagina o Nossa, tanto de Deus. folha que a gente gastava fazendo isso. Então, assim, certificado digital hoje dá para a gente assinar o documento lá, né, com a senha. E se você ainda quiser deixar a sua assinatura no próprio PDF, você também faz isso. Que sai Sim. lá o dia que foi assinado, o seu nome, o horário. Então, assim, Thaís, eu particularmente eu me sinto bastante confortável com essas tecnologias. E quem não tem essa facilidade que a gente está comentando aqui, a dica é faça um curso básico aí de computação, né, para Sim. você entender melhor o seu computador e, né, pratique, estude,
Por exemplo, você tem a opção de, às vezes, ir em algum escritório onde tem alguém já utilizando o sistema para você ficar observando. A Uhum. pessoa tem a opção, por exemplo, de ir para uma sala da OAB e ficar olhando lá o estagiário a manusear o sistema para aprender também, que eu acho que seria uma boa ideia. Então, assim, né, Thaís, é aquela história, quem quer vai atrás e quem E não, e como inventa você falou desculpa não também, aprende. como você falou, tem muito, até no YouTube, te ensinando a usar os sistemas, então é bem tranquilo de você aprender, realmente. É igual o PJE Calc, né? O PJE Calc, para quem não conhece e para quem não atua na área trabalhista, é um sistema que faz cálculos trabalhistas. É o melhor que tem hoje. Até porque o TST, os regionais estão estimulando todos os advogados a usarem e já tem Atualizando. um enunciado do TST informando que vai ser obrigatório o protocolo de petições iniciais com o cálculo feito no PJE Calc a partir de janeiro de 2021. Ô, tá aí, já colocaram um prazo, então por que não começar a aprender agora, entendeu? Aqui no escritório a gente já sabe, mas assim, vai ter gente aí que vai deixar para aprender em janeiro, vai ter dificuldade e não vai fazer a peça inicial de Uhum. forma rápida porque não sabe mexer. Ou então vai gastar dinheiro com quem sabe, porque né, a pessoa já está ali mais habituada com o sistema. Então, assim, isso é para mim até uma oportunidade, sabe? Eu vejo isso como uma oportunidade, porque né, não é todo mundo que faz isso. Tem muita gente que fica esperando, esperando, esperando. Aí quando chega no dia é que vai correr atrás. E aí a E pessoa já realmente não tem tá. lugar que eu já vi que realmente é para fazer cálculo trabalhista. Para você É, enviar assim os dados, eles fazem os cálculos para vocês. Então, quem gosta aí dessa parte de cálculo, né, é uma é, oportunidade. tem gente que já cobra para fazer o cálculo lá. Se o advogado não quiser ter essa preocupação, né? Tem advogado fazendo isso mesmo. Mesmo não sendo contador, tem advogado que sabe fazer cálculo, né? Sim, Não é porque a gente fez direito que sim, ele não sabe, né, Thaís? Tá aí, exatamente. outro assunto aí, vamos lá. Bom, Gustavo, a gente está falando também da questão de advogar e empreender, né? Quais são uma dica aí que você dá para quem está começando e quer essa parte de empreender, de montar um escritório também? Aí é aquela questão, né, Thais? A faculdade, ela nem sempre ela te dá essa visão de empreendedor, né? De você ter o seu próprio negócio, de conseguir organizar a sua atividade empresarial ali para oferir lucro com isso, com novas ideias, com um novo formato, né? Uma nova política ali empresarial. E quando a gente fala de empreender, o Thaís, também não é algo fácil, porque quando a gente fala em inovação, a gente se complica um pouco, porque é difícil a gente fazer alguma coisa que alguém nunca fez. Sim. Né? Por exemplo, imagina, o que, que eu vou fazer na vida que alguém nunca fez e que poderia dar certo? Às vezes eu fico me perguntando aqui, o que, que seria interessante. Mas se você tiver uma visão dessa, você tem que, né, estudar muito para ver se é algo que vai dar certo e para colocar isso como um projeto, né, para sua vida. Tem a Então, questão assim, também que às vezes você não precisa inovar do zero, basta você pegar alguma coisa que já está ali pronta e você vai aprimorando isso, né? Você não está fazendo isso uma cópia, você se inspirou e você melhorou ainda dessa forma. é por isso que existe franquia, né? Por que que tem gente Sim, que opta por franquia? Porque já é um negócio que foi padronizado, foi estudado, foi, né, melhorado, e aí você já sim. tem um espelho de um negócio que já deu certo para montar Tem todo ali um onde apoio você quer. também, né? Até É. para escolher o lugar do estabelecimento, você já tem isso, então já é uma Eu, ajuda. como advogado, o que que eu fiz, ô Thaís, para o meu negócio assim prosperar aqui? Como eu fiz estágio desde o primeiro período do curso de Direito, eu tive a oportunidade de trabalhar em 4 escritórios de advocacia. Eu lembro que eu fiquei mais ou menos um ano em cada um, e no final eu deixei para eu estudar para a OAB, e deu certo a minha estratégia. No final eu já tinha terminado com a aprovação garantida. E aí eu lembro que nesses 4 escritórios que eu trabalhei, tinha coisas que eu achava bacana e tinha coisas que eu não gostava. E eu utilizei Uhum, exatamente isso que você acabou de dizer. E eu peguei só os pontos positivos de cada um e espelhei no meu escritório. E o que eu não uhum. gostava,
em cada escritório, eu prefiro nem comentar e nem colocar em prática aqui, porque para mim não dava certo e eu tinha que fazer. Eu fazia um pouco assim, chateado, mas eu Contrariado. tinha contrariado, mas eu tinha que fazer, né? Na época eu era estagiário. Então, Sim. assim, foi muito bacana para eu conseguir desenvolver este, essa experiência de vida que eu tive, experiência profissional, para eu conseguir montar meu próprio escritório. Mas quem nunca teve escritório, né, naquela reunião que a gente fez sexta passada, eu até comentei essa questão com você, né, que o escritório de advocacia não é uma empresa que a gente tem ali garantido uma renda fixa mensal, né? Geralmente a gente tem uma renda variável, né? Uhum. Dificilmente um escritório se mantém só com a renda fixa, a não ser que seja esses que advogam só para empresas e cobram ali só assessorias preventivas, assessorias mensais, né, ou até mesmo compliance para ter uma renda. Mesmo assim, ela vai ser variável, porque a gente não sabe até que dia o cliente vai ficar com a gente, né? Então, tem mês que a gente ganha mais, menos, tem mês que a gente tem mais cliente, menos, e aí a gente tem que aprender a viver com isso. Então, as dicas que eu dou aí para quem quer empreender, né? Faça isso que a Thaís disse, né? Se espelhe aí nos principais escritórios que existem hoje, né? Veja o site deles, né? Sim. Tente conhecer melhor esses profissionais, porque se eles prosperaram é porque eles fizeram coisas certas, né? É claro que você não vai conhecer a parte íntima do escritório, isso aí dificilmente a pessoa vai ter acesso. Mas quando você já olha de fora, já consegue, principalmente se você já trabalhou lá, você consegue enxergar um pouco. E esse pouco que você enxerga é algo para você levar para o seu. Thaís, está me ouvindo? Parece que travou aqui. Pessoal, Thaís, eu acho que teve um pequeno problema. Deixa eu ver se ela volta aqui ou se não der certo, eu vou continuando aqui, tá? Vocês estão me ouvindo? Quem está acompanhando aí? Acho que o Enéas até fez um comentário aí. Obrigado, Enéas. Valeu pelo elogio. Mas, enfim, se a Thaís não entrar, eu vou continuando aqui. Então, essa parte de empreender na advocacia, pessoal, é algo que vocês têm que ter já assim na cabeça que não tem como você abrir um escritório sem empreender. Vocês vão ter que ter nessa visão empreendedora para conseguir. Oi, Thaís. Voltou? Voltei. Tá bom, deu um pequeno probleminha aqui, mas ela voltou aí. Aí eu estou concluindo aqui o raciocínio de empreender na advocacia, Thais, porque né, é como se você tivesse uma empresa só que advogando. E aí você vai ter que entender um pouco de marketing, que hoje no Uhum. escritório tem, um pouco da parte financeira, que é fluxo de caixa, receita, despesa, é algo que a gente tem que ter um controle para não fazer coisas erradas. A gente vai ter que ter um controle de equipe, por exemplo, que no escritório a gente usa o Trello para se organizar, né, com atividades, com prazos, com peças a fazer, com clientes a serem atendidos, audiências. Então, isso também é algo que a gente utiliza aqui. Você vai ter que ter uma parte comercial, né, para você conseguir captar cliente, né, ter um Uhum. advogado mais voltado para essa área de captação. Então, assim, eu considero o escritório hoje como se fosse uma empresa. Tem escritório, inclusive, que tem RH, tem a parte financeira, tem essa parte de gestão para se organizar melhor, né? Escritórios bem estruturados com funções, carteiras, com padrões de atendimento, com padrões de investimentas, com padrões de peças. Isso tudo, para mim, é empreender na advocacia. E aí, se você Sim. tem todo esse jogo de cintura para se manter, e eu acho que o principal hoje para a gente se manter na advocacia é o seguinte, Thaís, o mês que a gente ganha bem, a gente tem que lembrar que a gente tem que poupar para segurar as pontas naquele mês que a gente não vai ganhar bem. Por exemplo, Exatamente. eu acho que meses ruins para a advocacia, julho, dezembro e janeiro. São meses que a gente não ganha bem. Em compensação, os outros meses a gente ganha mais. Então, o que a gente faz Aham. com isso? Vai estabelecendo
né, uma forma de poupar esse dinheiro para a gente usar esse dinheiro para, né, se organizar nesses meses ruins. Então, é até uma dica aí. Passando para o próximo assunto. Acredito que foi isso, Gustavo. É, né? Agora, E sobre estabelecer a clientela aqui, que a gente colocou também, é aquela história: se você tem um cliente e você trata esse cliente mal, ou então não conseguiu prestar um bom serviço para ele, o que, que ele vai fazer? Não vai voltar e não vai te indicar. Então, sim, eu, pelo menos aqui no escritório, eu trato o cliente como prioridade e como algo que, se eu não fizer um negócio bem feito, é melhor dizer não para ele logo de início do que levar esse sim. cliente entre aspas, aqui na barriga, sem prestar um bom atendimento, sem prestar um bom serviço, para ele falar mal de mim depois. Não, Entendeu? e quantos clientes você tem hoje, Gustavo? Porque algum outro cliente seu indicou, né? No escritório Inclusive, mesmo são vários casos. é a principal forma de indicação. Um cliente traz o outro. Às vezes ele vai ter uma testemunha que passou pela mesma situação. Então, assim, um cliente bem atendido, ele é o seu marketing principal ali. Ele é o seu, né, o seu escritório ali fora ali para, né, chamar outros clientes. Isso é importante, né? Você presta um bom serviço para a empresa. Aí um empresário conversando com outro, estou precisando de um advogado. Rapaz, contrata esse aqui que tá tudo dando certo lá. Agora o cara que Sim. está fazendo coisa errada, não cumpre prazo, não atende, fala que vai fazer e não faz, e aí de repente ficou de retornar e não retorna, marca uma reunião e não vai, isso é levar o cliente com a barriga. Aí o que, que vai acontecer? O empresário conversa com outro: você tem algum advogado aí para indicar? Rapaz, eu estou querendo rescindir o contrato com o meu aqui, também estou procurando um. Aí você já É, perde o cliente na primeira oportunidade que aparece alguém oferecendo um serviço parecido com o seu lá naquela empresa. Então, sim. assim, faz parte do seu marketing essa questão de prestar um bom serviço com esses clientes. Beleza? E no final, Thaís, como a gente tratou de vários assuntos, né, de como começar, dessa inserção no mercado de trabalho, de como superar essa concorrência, falamos da morosidade e burocracia aqui, de várias questões tecnológicas e do Poder Judiciário, dessa questão do advogado empreendedor, de como estabelecer essa clientela fiel. Eu queria deixar esses minutos finais aqui da live para a gente falar daqueles produtos que a gente já criou, inclusive que é uma inovação que a gente está trazendo aqui no Uhum. escritório, que foi feito nesse período de pandemia. Então, é um jeito que eu estou conseguindo aqui de me diferenciar dos demais advogados. Né? Eu estou virando um advogado mais comercial nessa parte aí de produtos digitais. Então, assim, para mim está sendo uma oportunidade nova de trabalho. E a Thaís separou alguns aí, né, Thaís? Com aquela Sim, fotinha que eu te enviei no celular, que vocês podem ter acesso lá na bio do escritório, que é GP Advogados, na página do Instagram, tá? Para vocês terem acesso a todos esses conteúdos. Alguns são de graças, outros não. Né? Tem muito conteúdo em PDF, principalmente sobre o compliance, que é algo que a gente está investindo sim. aqui. Mas você pode citar rapidamente aí os nomes para eu comentar de forma bem sucinta cada Tem, produto? tem o curso da contratação à rescisão, né? Um material muito completo aí. Esse Você quer falar? material eu tentei pegar do início da contratação, mais voltado para a área trabalhista, até a rescisão. Aí a gente fez lá nesse produto um checklist para vocês, advogados ou empresários, acompanharem dentro da empresa se a empresa está agindo de forma correta ou não, a consequência que vai acontecer se ela não estiver agindo de forma correta, uma parte, uma abinha lá da coluna no checklist sobre a fundamentação desses direitos que os empregados têm e que a empresa tem, e uma abinha sobre a consultoria jurídica ou até mesmo dos comentários da empresa que ela pode colocar ali para corrigir os erros. E, por fim, um mapeamento de risco, que a gente colocou 1, 2 e 3, para mostrar se a empresa tem que dar prioridade à correção daquele problema ou não. Então, esse produto é voltado aí mais para advogados e empresários, viu, Thaís? Só para deixar mais claro.
Tem também o e-book, né? 20 perguntas sobre compliance também. É. Esse material eu já deixei mais claro para quem ainda não entende o que é compliance. É algo que a gente está investindo aqui, que significa assim, mostrar para as empresas que elas têm que estar em conformidade com a lei, tá? E a gente, claro, como advogado, fica mais voltado para o aspecto jurídico, mas aqui no escritório, como eu disse para vocês que o escritório é bem parecido com a empresa, a gente está montando, né, um grupo aqui para atender a empresa em outros aspectos, inclusive em padronização, em regimentos internos, falar um pouco da política empresarial, sobre governança, sobre essas questões de comunicação interna. Então, a gente também está conseguindo atender todos esses pontos e a gente cobra por mês das empresas para prestar esse serviço. Só que lá eu explico para vocês que quem não entendeu um pouco mais, porque eu também vendo um curso para vocês, advogados, atuarem com compliance. Tem o e-book do compliance nas relações cíveis e trabalhistas. Então, esse Também. já é um livro que a gente escreveu aqui no escritório para, né, mostrar a importância do compliance e tal. É uma nova filosofia de vida aí para as empresas e para os advogados, para a gente sair um pouco desse trabalho maçante que é atuar em processos, né, com prazos, recursos, cliente insatisfeito porque foi condenado, cliente satisfeito porque a sentença foi improcedente e tal. Isso é um pouco mais desgastante, então é mais um motivo que eu estou focando aqui minhas energias nesse tipo de assunto, estou estudando e aí resolvi escrever também para expor aí um pouco os meus conhecimentos. E o último, Gustavo, que, né, acho que para esse momento da live é muito bom, que é como captar e manter clientes para o seu escritório de advocacia. Então, quem está começando, Tá, então esse aí são mais dicas, né? Principalmente sobre o tema que a gente disse aqui no item 7 aqui, sobre a clientela, porque, pessoal, lembra de uma coisa, o cliente, ele deve ser tratado como o rei. Lembra do exemplo que eu dei aqui do garçom, que eu tenho certeza que todo mundo já foi atendido por um garçom, e tem um garçom bom e um garçom ruim e um excelente. E como advogado, você tem que ser excelente, sem ficar sendo aquele advogado que garante tudo, sem ficar sendo aquele advogado que enrolado, que não atende, que não liga para o cliente para informar como está o processo dele. Enfim, a dedicação que você tem que ter com o seu cliente é como se fosse a dedicação que você tem com seu filho, com seus pais, talvez com seu cachorro, porque é algo assim que tem que ser constante e você tem que ser, né, um advogado de exemplo ali, principalmente para o seu cliente, porque assim ele vai te indicar para várias outras pessoas e aí começa a escadinha. Um cliente te traz mais dois, esses dois te traz mais quatro, esses quatro te traz mais seis, de repente traz 15. Eu já tive aqui, sim. só para você ter ideia, um cliente que trouxe uma vez para mim 12 clientes e tive também um cliente que trouxe 15. Eu também tive uma vez um aluno, um ex-aluno meu da faculdade, que também trouxe 14 pessoas aqui no escritório. Aí eu fiquei pensando, né, por que ele trouxe? Eu acho que é porque a gente tinha um laço de amizade bacana, ele confiava nos meus conhecimentos, e aí deu certo. E essa clientela toda que ele trouxe me traz mais clientes. E assim, a gente falou que o que mais, a gente mais sofre no início é por falta de dinheiro. Então eu tenho a seguinte visão: quanto mais cliente, mais dinheiro. A conta que eu Sim. faço é o seguinte aqui: o cliente, vamos supor que eu, na área trabalhista aqui, que eu pegue só ação sobre isso, ações de, vamos colocar aqui, de 10 a 50 mil reais. Aí se eu pegar um cliente por mês, daqui, por exemplo, vamos colocar um prazo mínimo e máximo, daqui um ano o mínimo e daqui a 3 anos o máximo, eu posso receber aí, em média de 3 a 7 mil reais em cada ação. Então, se eu pegar, por exemplo, 12 clientes, eu vou ter mais ou menos esses valores por mês nesse período de tempo que eu expliquei aqui. Só que a gente não vai ter só esses clientes, né? Um por mês eu acho pouco. A gente tem que estipular uma meta, né? Pelo menos um por semana,
Ou então tem aqueles clientes que te pagam por mês, tem aqueles clientes que te pagam por ato, né, que a gente chama de diligência. Tem aquele cliente que de repente você faz um acordo e você já está recebendo por mês ali, que é bacana, né? Então a gente junta tudo isso e vai, né, trabalhar o dinheiro do jeito que eu te disse na parte de advogado empreendedor. A gente vai ter que ter esse fluxo de caixa que a gente sabe que entre o que a gente tem que pagar para não estourar as contas, né? O que eu mais vejo aí é advogado já ganhando, por exemplo, ganhou os primeiros 30 mil dele por mês. O cara vai lá e já compra uma Mercedes. Tá de entrada e parcela o resto. Aí as parcelinhas de 3 mil reais. Aí a IPVA da Mercedes é uns 5 mil. Pneu, R$ 1.000 cada um. Estraga uma pecinha do motor, o cara vai gastar 2 mil. E ele não estava pronto para isso. Porque ele foi com muita sede ao pote. Entendeu? Então, eu acho que até a humildade nesse ponto aí, ela é importante, viu, Thais? A gente não falou disso, mas é claro que a gente tem que se aparentar ser bem-sucedido, mas isso não significa que a gente tem que gastar dinheiro de forma desaforada, entendeu? A gente tem que poupar muito, porque, por exemplo, nesses momentos de crise, eu já comentei aqui no escritório várias vezes que se eu não tivesse poupado dinheiro, né, de 2019 até março de 2020, eu estaria sim passando por uma pequena crise agora. Então, esse dinheiro que eu havia juntado, a gente, né, vem usando aqui para conseguir se manter tranquilamente. E eu também estou encarando esse momento, que eu chamo de crise, como uma oportunidade. Né? E Sim. aí foi onde a gente fez o Realmente, teve curso. muitos escritórios de advocacia que fechou, né, Gustavo, agora por conta da pandemia, porque realmente não tinha uma renda aí para se manter nesse tempo. Olha, pensa comigo, escritório, tem gente que aluga o escritório, tem gente que É, tem uma despesa de folha de pagamento bem alta, tem gente que, né, tem vários gastos, tá? E tem escritório que, no mínimo aí, um escritório aí num prédio comercial bacana aí, que tem ali 3, 4 salas, deve gastar aí uns 10, 15 mil por mês de despesa. sim, E esse é um momento que a gente está vivendo, que a gente tem vários juízes que não estão acolhendo aí os pedidos de audiência de instrução. Tem vários processos que a gente tem em fase de execução que não estão tramitando porque os oficiais de justiça não estão trabalhando. Tem vários. não, muito tempo a gente ficou aí no começo da pandemia até o sistema mesmo se atualizar, né? Eles conseguirem uma forma de resolver. Quanto tempo não ficou parado aí? Ficou tudo suspenso por conta disso. Então não estava tendo audiência nenhuma, não estava tendo nada. Pois é, então assim, essa parte de guardar dinheiro no momento que a gente recebe um valor que a gente não esperava é muito importante. Porque, Thaís, se a gente não faz isso, né, principalmente como autônomo, vai ter momentos muito delicados, né? E eu acho que a pior Sim, coisa do mundo é você, né, fazer um empréstimo e tal, e ficar devendo mais ainda, e, né, talvez transformar sua vida em uma bola de neve. E é claro, se você não teve tempo de juntar esse dinheiro porque você está no início de carreira, eu tenho uma dica para te falar. Se você está conseguindo sobreviver, você é um guerreiro ou uma guerreira, porque esse é o pior ano da advocacia que eu posso te garantir, tá? Eu, particularmente, estou encarando esse ano dessa forma e tenho certeza que se a gente, né, passar esse ano, você já encarou um desafio enorme na sua vida, porque não está sendo fácil para ninguém que é advogado, tá? Porque os clientes não estão tendo dinheiro, muitas empresas quebrando, ou seja, várias sim, ações que a gente vai ganhar e não vai receber. Tem muitos clientes que, na hora de te pagar ali, acaba tendo dificuldade, aí você tem, né, uma inadimplência ali que você não estava esperando, enfim. Está sendo um momento delicado, processos não estão andando, mas, né, seja forte, seja guerreiro, guerreira, que você passando esse período, tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? Tá acabando a live, Thaís, faltam 10 segundos, muito obrigado e até a próxima, obrigada. viu? Até mais e, pessoal, quem tiver Até. dúvida, pode mandar aí no direct aí